Oi pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais uma série de entrevistas da Cena Digital, Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Leonardo Soares, diretor-presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI. A SEDAI ela é responsável pelos serviços de saneamento no estado do Rio há 46 anos. Iniciou uma nova etapa de inovação com a determinação do Marco do Saneamento em 2033 pelo governo federal e a concessão dos serviços no estado do Rio. Durante a operação assistida junto às novas concessionárias, a SEDAI renova-se e passa a ter novo foco: captação e tratamento de água e segurança hídrica para todos os clientes, com ênfase cada vez maior nos indicadores ESG, sustentabilidade, governança e inclusão social. O novo plano de negócios da SEDAI está baseado num programa de eficiência energética, automação das estações, geração de receitas com adaptação de setores voltados para a inovação, como laboratório de análises clínicas e oficina de hidrômetros capazes de atender às novas concessionárias. O plano ainda prevê a redução do quadro de empregados, que atualmente conta com 4,5 mil pessoas, e outras medidas para equilibrar a receita da empresa. A companhia segue focada na prestação de serviço e ampliação do abastecimento da região metropolitana, com as obras de construção de uma nova estação de tratamento, o Novo Guandu, com capacidade de produção de 1 bilhão de litros de água por dia e um reservatório com capacidade para armazenar 53 milhões de litros, com investimento total de 2,5 bilhões. Empossado o diretor-presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, SEDAI, em junho de 2021, o Leonardo Soares foi secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Exteriores de dezembro de 2020 a junho de 2021 e diretor de inovação na Agência de Fomento do município do Rio de Janeiro, Fomenta Rio, até setembro de 2020. Leonardo, muito prazer em ter você aqui conosco. E eu queria começar já te fazendo a primeira pergunta, que era o seguinte: que fatores levaram a SEDAI a iniciar uma jornada de transformação digital? Bom, prazer é meu, Sérgio. A gente acompanha aí o teu trabalho e o papo é muito contemporâneo, muito tudo a ver com o que a gente pensa e tem feito na companhia. Com o advento do Marco Nacional do Saneamento, que prega, dentre outras coisas, a universalização dos serviços de saneamento, leia-se desde o tratamento, captação e tratamento da água até o fornecimento da água para clientes finais, e passando também pelo coleta e tratamento de esgoto. A legislação impôs aos municípios, a princípio, e também, num segundo momento, aos estados, que a gente chegasse à dita universalização dos serviços de saneamento até 2033. Há algumas metas interlocutórias, né, algumas metas no meio do caminho, mas o fato é que a gente, até 2033, tem que chegar para a população com água tratada para 99% dessa população e para 90% da população com fornecimento, coleta e tratamento de esgoto. Eu acho interessante no caso do setor público, né, porque geralmente quando a gente fala de transformação digital, sempre tem 3 fatores preponderantes: ou é a concorrência, ou é a mudança no cliente, ou então é a mudança no próprio colaborador, né? E no caso do governo não é a lei, né? Você não tem como contemporizar, né? Você tem que cumprir, né? Tem que cumprir, a grande diferença do direito público para o direito privado, aliás, é essa, né? No direito privado, você faz tudo que a lei não veda. No público, você só pode fazer o que a lei te autoriza expressamente a fazer, né? Então é mais complexo, né? É até justificável, porque você tem que, evidentemente, por tratar com verbas públicas, naturalmente você tem que ter transparência e seguir alguns paradigmas burocráticos mais rígidos mesmo. Com certeza. Então, há uma necessidade de governança aí e transparência, né? A lei de governança bastante
bastante rígida, né? Mas com essa história toda, Sérgio, do Marco Nacional do Saneamento, que é um avanço, né? Você tem estudos da Organização Mundial da Saúde que apontam para o fato de que cada real investido em saneamento, e esse conjunto todo de água e esgoto, né? Saneamento não é só a coleta e tratamento de esgoto, é todo complexo, a gente economiza cerca de R$4 na saúde, por exemplo. Então, assim, é uma necessidade básica, mínima de qualquer um. Então, isso, o marco permitiu com que a gente engendrasse situações e uma espécie de consórcio, a gente aqui no nosso leilão chama de blocos, para desenvolver o tal do modelo carne e osso, porque tem muitos municípios que são os verdadeiros donos desse serviço e não têm a condição, não tem um equilíbrio econômico-financeiro nos seus contratos. Para ele conseguir chegar nisso, conseguir fazer os investimentos que tem que fazer, ele tem naturalmente que lançar mão de uma quantidade de recursos que ele não tem para isso. O que fez o marco de muito legal é pregar o equilíbrio econômico-financeiro dessas relações, desses contratos e falar para os municípios, se organizem junto com os seus estados e se organizem de maneira que vocês possam conceder isso para buscar investimentos no mercado privado, mas o mercado privado só vem se ele tiver um resultado positivo. E isso fez com que a gente organizasse esse modelo carne e osso, né? O sujeito que leva uma região que é lucrativa, ele leva junto uma região que não é lucrativa, aí buscando um equilíbrio desses contratos. E foi o que o Estado do Rio de Janeiro, como precursor nessa história em todo o país, fez. Agora, isso nos transporta para uma nova realidade e transporta a SEDAI para uma nova realidade enquanto empresa, de refazer seus planejamentos. E se antes a gente já tinha necessidade de fazer um planejamento, considerando que o mundo das empresas contemporâneas é completamente diferente do mundo das empresas lá de trás, a gente tinha no passado empresas que levavam 60 anos para atingir determinados resultados e hoje há empresas, aí, os unicórnios, vamos falar assim, que a turma atinge em 1 ano, 2 anos, resultados fantásticos, astronômicos. Isso fundamentalmente por conta de implantação de inovação e, sobretudo, de inovação aberta. Tem doutrinas no mundo todo, aí o MIT é um grande precursor e professor do mundo para essas teses, né? Porque inovação é um troço curioso, né? Como é novo, né? Você tem palpiteiro de tudo quanto é sorte, né? Então, a gente precisa buscar um pouco de quem já errou, né? Se você errar, vamos errar um erro novo, não vamos repetir erro, né? Não tem porquê, e tem gente que já pensou, engendrou bastante ideia e sistemáticas, e processos e procedimentos, e é nisso que a gente está se pautando para transformar a SEDAI, que vai ficar só no upstream, quer dizer, vai ficar só com a captação e o tratamento de esgoto, numa empresa que possa aproveitar todo o conhecimento gerado em seu passado, agregar, gerar mais conhecimento e tratar o conhecimento como um bem efetivo de um valor que é o maior que talvez a gente tenha, né, enquanto bem, em termos de valorização. E é nesse sentido que a gente está trabalhando. O que me chama a atenção é que, diferentemente do setor privado, né, você tem uma lei que eu entendo que seja uma lei federal e a organização para a transformação, a organização para a inovação, ela passa por uma mudança estrutural de modelo de negócio, uma mudança organizacional de parcerias, né, público-privadas, que são coisas que o setor privado não precisa viver, né? Ele tem mais agilidade. Vocês têm que mudar todo um modelo nacional, estadual e municipal para poder acomodar essas mudanças e aí então começar a inovar, né? Ou seja, é bem mais complexo, né, do que simplesmente um setor privado e não menos instigante também por causa disso, né? Você, de certo modo, até já adiantou a segunda pergunta, que era sobre como é que vocês estão se organizando, mas você deu um quadro geral, né, das consequências dessa lei sobre municípios, etc., sobre o Estado do Rio. Agora, a SEDAI, do ponto de vista organizacional, ela criou instâncias diferenciadas para essa jornada de transformação, ela criou um hub, uma área de inovação. Como é que vocês estão fazendo aí para se estruturar para isso? Bom, primeiro a gente foi buscar no mercado, num processo ordinário de licitação, uma consultoria especializada e, assim, a orientação nossa para ela era que focasse bem nesse aspecto de inovação, considerando que a empresa tem que ser daqui a 10 anos. Então, nós estamos refazendo todo o nosso plano de negócio,
A gente já tem algumas etapas vencidas e sendo implementadas, né? E estamos redescobrindo o nosso negócio. No primeiro momento, a gente percebeu que a gente tem coisas extras para fazer, dada a expertise acumulada dentro da casa. Então, além de captar e tratar a água, a gente também está avançando para prestar outros tipos de serviço. A gente tem muita expertise em reparo de redes, a gente tem muita expertise em análises químicas laboratoriais, a gente tem muita expertise em manutenção, certificação de hidrômetros, a gente tem algumas expertise. Então, o que a gente fez foi transformar isso em unidades de negócio separadas da captação e tratamento, o grande core business da empresa, e, ao mesmo tempo, fomentar, através do desenvolvimento de uma nova cultura dentro da empresa, o desenvolvimento de soluções novas aplicáveis ao negócio água, com foco em ESG, como você falou na sua introdução. Então, nós estamos montando na nossa sede, estamos chamando diversos parceiros, a começar pelas universidades e outros parceiros que também atuam no mesmo métier que a gente, para desenvolver, e aí, a partir do verão, a partir ali do meio para o final do verão, a gente vai inaugurar aqui no nosso prédio um laboratório de inovação dedicado a incubar, a desenvolver soluções novas, né, diante dos nossos desafios, incubar, acelerar e rodar MVPs para testar e, eventualmente, não só se socorrer deles, mas também levar isso para o mercado para pulverizar, para escalar e, quem sabe, aí descobrir aí novos negócios que tenham a ver com as nossas atividades. Então, essa vai ser, eu acho que, nosso próximo passo, que colabora de uma forma geral para diversas coisas, né? A começar pelo desenvolvimento de uma nova cultura para a empresa e os seus funcionários. Eu acho interessante, eu estou me lembrando de uma entrevista que eu fiz com o presidente da Sangoban Canalização, e eu acho muito interessante o segmento de negócio de vocês, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de inovação, você tem centenas de milhões de pessoas que eu acho que ainda não tem canalização, e uma coisa que ele também falou, que você tem mais internet nas escolas do que escola com canalização também, né? Então, é interessante o nosso país, principalmente, né? Como que você tem uma desigualdade, né, entre aquilo que é básico, né, saneamento básico, né, e avanço tecnológico, né, que está acontecendo no mundo e que a gente também não pode se furtar, né? Então, claro, muito interessante esse contraste, e o que significa que vocês têm um caminho longo, porém um caminho que vai trazer muito benefício para uma população, né, que é bastante carente, principalmente nas regiões mais pobres, né? Talvez não seja o caso do estado do Rio, né, mas pensando em Brasil, certamente isso vai ser. E do ponto de vista de resultados, vocês já estão conseguindo perceber alguma mudança desde o momento que vocês começaram essa jornada? Sérgio, sim. Alguns de natureza mais concreta e outros de natureza mais abstrata. De natureza mais concreta, eu diria que uma revisão e uma otimização de processos e procedimentos internos, incluindo aí a digitalização de 100% dos processos. A gente não abre mais processo físico dentro da companhia. Nossos processos hoje, a partir de agosto, né, junho, julho, agosto, 3 meses depois, a gente conseguiu fazer com que todos eles fossem abertos 100% digitalmente. Isso já tem nos trazido um ganho não só de celeridade e de auditabilidade, mas também como de capacidade gerencial. E essa capacidade gerencial, até o momento, já nos viabilizou gerar economias da ordem de pouco mais de 250 milhões de reais. É significativo, né? Eu não estou falando aí, neste momento, de mudanças estruturais ou mudanças radicais, mas mais uma eliminação de sobreposições, só eficiência. Exatamente, emprego só de eficiência. E também não estou te falando que a gente esgotou por aí, não. A gente enxerga que esse campo ainda, essa grama ainda é bem alta, ainda tem bastante coisa para parar. Fantástico. Isso sem mexer assim, muito na rotina e na situação funcional das pessoas, propriamente. Uma outra coisa é que essa cultura mais contemporânea, devido aos negócios de uma forma geral, o mundo está vivendo isso, né? As empresas vivem muito isso. Eu sinto muito particularmente que a gente está conseguindo, de certa forma, trazer um novo astral, um
entendeu? Então, assim, a gente tem redescoberto algumas pessoas na empresa que elas, por algum motivo, não importa qual, elas estavam ali numa função que... Subutilizadas. Assim, talvez subutilizadas. Eu não sei se eu estou com cuidado no emprego da palavra, porque não sei se subutilizadas ou utilizadas de uma forma que elas diferente da que a gente está tentando utilizar para que elas possam se tornar mais produtivas, né, e tenham seus tempos mais otimizados e até mais tempos para poder criar alguma coisa, sugerir alguma coisa. Então, a abertura para que essas ideias surjam, para que esses novos comportamentos se imponham, é uma neura nossa, é um foco. Assim, a gente quer perseguir, quer trazer os funcionários as pessoas para o centro disso, as pessoas que têm essa sensibilidade, que têm esse feeling. As máquinas se repetem, né? A gente bota lá, a gente já sabe como é que é, tem lá um esforço de você usar assim, ou usar assado, mas você conseguir chegar a um denominador em que as pessoas consigam ali colocar seus feelings, suas ideias, as suas experiências, não tem máquina que vai conseguir fazer isso com a gente. E esse, no final das contas, eu acho que é um dos grandes objetivos nossos. Isso está me lembrando uma reportagem que saiu no Valor há uns dias atrás, né? Uma pergunta que eles estavam fazendo na seção de recursos humanos, o pessoal de setor público, né? Se sentindo desmotivado, carreira, né? Preocupação com carreira. E eu acho que isso aí vai trazer um novo alento, né? Porque você tem essa galera mais jovem que está vindo aí, né? E que tem já uma cabeça diferente. Você tem uma galera também que já é uma galera de carreira, mas que sempre quis também inovar, contribuir, né? E agora vai ter oportunidade também, né? Então eu acho que é uma oportunidade muito bacana de você aproveitar as pessoas, né? Para fazer uma coisa dessas, né? Isso não está na idade propriamente dito, né? Isso está em todo o ambiente do entorno que viabiliza a pessoa se apresentar e apresentar suas ideias ou não, de uma forma organizada, evidentemente, senão vira uma bagunça. Mas se você conseguindo ter um ordenamento e um estímulo que propicie isso, eu acho que é um golaço, é uma vantagem muito boa. Eu acho que também uma outra mensagem que você está passando para o pessoal que está assistindo a gente, eu queria chamar a atenção disso, é o seguinte: pessoal, o presidente da SEDAI está montando uma área de inovação. Então prestem atenção nisso, não é só setor privado, já é setor público. A gente tem iniciativas também a nível federal, né? O pessoal lá do gov.br, né? O Caio está fazendo um trabalho na Secretaria de Administração. Então o mundo está mudando, né? Atenção, porque o mundo está mudando, inclusive o setor público também está mudando. É muito importante vocês terem consciência disso. Isso é o testemunho do que eu estou falando, né? Muito importante quem ainda não se renovou, pensar seriamente nesse aspecto, né? Mas a gente sabe que nem tudo é um mar de rosas, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco dos principais desafios, né, também que vocês enfrentam pela circunstância da inovação que qualquer empresa enfrenta e também pelo fato de ser setor público, né? O que você poderia dividir com a gente? A gente tem aqui um dificultômetro a mais, né? Porque assim, a personalidade jurídica da companhia é uma sociedade de capital misto. Então o Estado do Rio de Janeiro é o seu sócio majoritário. A gente tem lá uma fraçãozinha de ações que são privadas, mas o Estado é o sócio majoritário. Então ela, além de ser uma economia mista, ela é uma sociedade anônima. E ela é uma sociedade anônima de capital aberto, só que ela não é listada em bolsa. Então, assim, todas as desvantagens de ser todas as vantagens de ser uma sociedade anônima de capital aberto, tipo, você vai no mercado capta dinheiro, qualquer de ação, não pode. A gente não tem, mas a gente tem todas as obrigações de CVM e tal, e uma série de relatórios e condicionantes a responder, que assim, a gente só tem esse trabalho, mas não tem uma contrapartida em torno disso, né? Além disso, você tem, ao longo dos tempos, você assim, é claro que você tem uma série de vantagens, mas você também tem algumas desvantagens curiosas, né? Eu costumo brincar que é mais ou menos como um bugre às vezes, né? Você traz consigo a desvantagem do carro, de pegar o engarrafamento, e da moto, de pegar a chuva, né? Num só aparelho. Então,
às vezes a gente lida com dificuldades, especialmente normativas dessa natureza, né? Mas isso, por um lado, por exemplo, a gente está muito preocupado em desenhar 100% do nosso plano de negócio, nosso plano estratégico em cima de ESG, né? De ambiental, de sustentabilidade ambiental, de social e de governança. É incrível, mas o que num primeiro momento, falando de governança, poderia ser uma dificuldade, porque você em tese atravanca processos quando você começa a botar muitos gatilhos de governança, por outro, a legislação assim já o obriga por ser capital misto. Então, assim, uma boa parte das justificativas que você precisa para implementar isso, a lei já te dá. Sim. Então, assim, eu já estou obrigado a fazer isso, aprimorando. Então, a outra coisa que me parece assim, muito estimulante e desafiador é o fato de a administração pública não estar acostumada com isso. Então, é novidade mesmo. E, às vezes, eu como passei por privado, por público, por privado, por público, algumas coisas, eu acabei verificando iniciativas de um lado e de outro, que eu muitas vezes me perguntei, poxa, esse troço aqui eu estou no público, lá no privado tem assim, por que a gente não está fazendo ou não está usando aqui? E vice-versa também. Esse troço aqui que a gente está no privado, lá que tem isso, controle de sócio daquilo, como a sociedade anônima, por que não tem essa sistemática aqui de controle e transparência e visibilidade? O que você está me falando está me fazendo pensar no seguinte, eu acho que o fato de ser uma empresa pública talvez possa te trazer, se é que já não está trazendo alguns desafios, na questão da velocidade. Então, a gente tem... eu me lembro que um dos presidentes que eu entrevistei, ele falou para mim, poxa, a gente está querendo ser ágil, mas a nossa área de compras, o nosso jurídico ficou discutindo 6 meses com o startup de quem ia ser a propriedade intelectual do que ia ser criado. E o startup vive disso, né? Então, a gente não pode demorar 6 meses para discutir propriedade intelectual. E isso ficou muito na minha cabeça, ou seja, isso também é um desafio para vocês, né? Você tem que passar por um processo licitatório, né? A correspondente a 8666, que agora é 13.000 e não sei quanto, né? 303. E seguir todos esses percalços, né? Como é que você vê equacionar isso? Hoje a 13303 já permite, especialmente as chamadas estatais não dependentes, algumas válvulas de escape que nos permitem criar mecanismos bastante para isso. E a outra não tem mistério, é planejamento, né? No improviso é tudo mais difícil mesmo. Então a gente tem que se antecipar. A gente tem que ter modelos mistos na prateleira de parceria público-privada. O nosso laboratório de inovação, que até por ser de inovação, seguramente não pode estar amarrado a determinadas coisas, então a gente tem que fazer nossas parcerias para ter lá uma Google, uma IBM, seja lá o que for, fornecendo software aberto e coisas dessa natureza, mas tem que ter também uma compreensão de que a gente quer o fruto das rebimbocas eventualmente desenvolvidas lá. Não é o nosso foco adquirir tão somente soluções. Nem é nosso foco tolir o privado que vem de escalar as soluções. Não, eu quero só me beneficiar dessas soluções. Eu quero poder utilizá-las no desenvolvimento e na aceleração do nosso core business. Eventualmente, a gente pode querer virar parceiro num outro negócio, mas aí a gente tem que sair para modelos que a própria legislação, com a advento da 13303, já nos permite. Então, em tese, nós podemos ser parceiros via SPEs, via joint ventures e outras coisas. Sim. Tá? Mas isso é uma coisa um pouco de se organizar e se planejar para estar preparado para isso. O modelo que a gente desenvolveu na prefeitura, no centro de operações, que até foi premiado recentemente com um plano de inovação para governo lá pela FIRA de Barcelona, lá que aconteceu na Cidade do México, ele era fundamentalmente ancorado nessa premissa que a gente conseguiu levar para lá, que era a de, olha, eu vou te ajudar a desenvolver uma determinada solução, você vai me permitir que eu use essa solução, agora você bota ela debaixo do braço, vai para a rua e vai escalar do jeito que você quiser. Isso é uma possibilidade, a gente eventualmente tem mais, mas sim, como é uma coisa nova, eu acho que é mais complexo. Sistemáticas novas, a gente tem que pensar, se estruturar e estar preparado para dialogar e chegar nas melhores fórmulas possíveis. E
eu não tenho a menor dúvida que há formas de se chegar a denominadores bastante legais e que esses denominadores, a lei não é necessariamente um impeditivo para isso, né? Tá. Assim, a rotina e a mesmice são impeditivos para isso. A lei seguramente nos oferece soluções. Temos que temos que estudar, temos que planejar, temos que nos antecipar e temos que garantir, sobretudo, a transparência dessas coisas que serão feitas, porque essa, sem dúvida nenhuma, é uma condição que a lei respeita. A lei não admite que a gente não tenha transparência, a lei não admite que a gente dê prejuízo à companhia, não admite que a gente dê prejuízo ao erário, mas a lei, sem dúvida nenhuma, se bem interpretada, se bem enxergada, ela não tem o condão de inviabilizar a empresa. Eu acho que é uma questão estrutural do nosso sistema econômico, né? Qual é o papel e o escopo do Estado, né? Até onde ele pode ir, né? Até onde ele, com os recursos que ele tem, pode subvencionar iniciativas extremamente interessantes para a população, até que ponto isso pode gerar desdobramentos, né? E outros modelos de negócio, e aonde que a lei tem que fincar os limites disso, né? Esse aqui eu acho que é uma discussão muito interessante, que eu acho que as tecnologias e a inovação, ela provoca, né? Então, Leonardo, eu acho que foi muito legal isso que você trouxe aqui para a gente. É muito bacana saber que a gente tem uma empresa do Estado que está com iniciativas inovadoras desse jeito, que está com esse plano já com metas traçadas, né, que tem um grande desafio, mas também grandes possibilidades ao mesmo tempo, né? Eu queria te agradecer muito aí esse espaço que você deu para a gente. E queria também me despedir de você, estamos chegando aqui ao final, também me despedir do pessoal que está assistindo a gente, mais uma vez aí avisar, né, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreve, dá o seu like e aperta o sininho para que você possa acompanhar discussões nesse nível, como a gente teve aqui com o Leonardo. E no mais, muito obrigado mais uma vez, até a próxima.